Oi, Nativo, meu nome é Pedro. E apesar de ter o mesmo nome que o meu pai, nós sempre fomos muito diferentes. Quando eu era criança, meu pai trabalhava muito. Ele era pedreiro e pegava muitas obras fora da nossa cidade. Era um trabalho duro. Às vezes passava 2, 3 meses longe. Porque ele tinha que dormir na obra. Quando os serviços eram mais perto, ele chegava sempre muito cansado. Jantava, assistia um pouco de televisão e caía na cama. Ele nunca jogou bola comigo, não me levava na escola, não era de brincar e nem conversar muito com os filhos. Nunca foi um pai carinhoso. Claro que nunca deixou faltar nada em casa. Tinha comida, a gente tinha roupa, o básico. Mas faltava aquele algo mais, sabe? Aquele abraço, aquela presença que todo filho espera ter do seu pai. Aquele olhar mais carinhoso, aquele conselho. O Pedrão, como ele era conhecido, sempre foi muito trabalhador, honesto e caprichoso. As pessoas sempre falavam isso sobre o trabalho do meu pai. Eu ouvia, mas eu não dava valor. Eu queria meu pai, eu não queria o pedreiro bom de obra. De que adiantava ele ser assim e nem ligar para os filhos? Pelo menos era o que eu achava. Eu não enxergava que trabalhando daquele jeito era o jeito dele amar a gente. Era o jeito que ele conhecia, o jeito que ele sabia. O tempo passou, eu fui crescendo e quando eu tinha 14 anos, eu acabei me envolvendo com pessoas erradas. Eu comecei a beber, a usar drogas. Minha mãe, tadinha, não conseguia me controlar e tinha medo de contar pro meu pai o que eu estava fazendo, o que eu estava aprontando. E olha que eu aprontava, viu? Me envolvi até com alguns roubos, com os caras da quebrada mesmo. Até que meu pai ficou sabendo. E aí a coisa ficou ruim pro meu lado. Que negócio é esse, Pedro? Tá roubando agora? Eu não criei filho pra roubar não, viu? O senhor não me criou. Nunca se preocupou comigo. Não fala assim com seu pai, Pedro. Eu vou pegar esse moleque. Não bate, Pedro, pelo amor de Deus. Ai, ai, me larga. Eu apanhei. Apanhei e não foi pouco. No dia seguinte, eu só tinha uma coisa na minha mente: sair de casa. Saí, fui pra escola e não voltei mais. Fiquei uns dias na casa de um amigo. Depois, não teve jeito, tava lá de favor, tive que ir embora. A minha mãe acabou me achando na rua. E aí me levou pra casa da minha avó. A ideia era que eu passasse um tempo morando com ela. Mas aí eu fui ficando. E acabei morando com a minha avó Ana por quase 5 anos. Foi um período muito difícil, porque eu continuei nas drogas. A avó Ana não sabia de nada, só que se preocupava comigo. Percebia que eu não era um rapaz que estava ali num bom caminho, como ela dizia. Eu só tive essa noção quando eu cheguei uma noite em casa, quer dizer, na casa da minha avó. Tava doidão, tava ruim mesmo. E aí quando eu cheguei, tava uma confusão na porta da casa dela. Sabe o que era? A minha avó, tadinha, tava me esperando no portão, esperando eu chegar. Só que ela teve um AVC. Graças a Deus, os vizinhos estavam ali por perto e socorreram. Quando eu cheguei, a ambulância estava de saída. Estava indo com ela para o hospital. Depois disso, eu voltei a morar com os meus pais, porque a avó Ana ficou com sequelas, inclusive precisava de cuidados. E como a minha mãe era a única filha por perto, ela foi morar com a gente. Na minha casa, quer dizer, na casa dos meus pais. Nessa época eu já estava com 19 anos. E além de usar drogas, beber e me meter em confusões, eu não trabalhava e nem estudava. Isso era a morte pro meu pai. Para qualquer pai, não é? Ele que não me enxergava quando eu era criança, agora me olhava com desprezo e tristeza. Era nítido que eu tinha decepcionado meu pai em tudo. E mesmo assim, ele me aceitou de volta dentro de casa. Você vai arrumar serviço, largar tudo pra trás. Bebida, droga, esses amigos que de amigo não tem nada. Tudo, Pedro. Vai entrar na linha.
Eu concordei em voltar porque eu não tinha para onde ir. Mas pensei que eu iria dar um jeito de continuar com a mesma vida. E uma hora eu ia sair dali. Acontece que alguma coisa mudou dentro de mim. Não sei se foi o que aconteceu com a minha avó, que aquilo mexeu comigo. Mas eu não conseguia mais ficar sem fazer nada, sabe? Eu saía falando que ia atrás de trabalho, e quando eu voltava para casa sem ter procurado nada, eu ficava envergonhado. Me sentia mal por ver meus pais ali trabalhando, minha irmã estudando, cuidando da minha avó, minha mãe daquele jeito, naquela tristeza. Eu então resolvi ouvir o meu pai. Eu comecei mesmo a procurar emprego de verdade. Quando eu dizia que ia atrás do serviço, eu ia. Tirei minha carteira profissional e consegui uma vaga de empacotador em um supermercado. Aos poucos, eu fui me afastando daquela turminha barra pesada e fui largando os meus vícios. Parei com as drogas. Não foi fácil, claro que não. Tinha noites que eu morria de vergonha de voltar para casa, porque eu tinha sido fraco, tinha recaídas, mas eu fui em frente. Acho que foi isso que me deu forças. Olhar a minha família lutando para conseguir o que a gente tinha, para cuidar da minha avó, um cuidar do outro. E eu comecei a fazer parte disso. Parei de beber e a minha fraqueza parecia que estava me fortalecendo. A minha fraqueza física, sabe? Ver que as drogas e a bebida que me deixavam daquele jeito. E à medida que eu enxergava isso, o tipo de homem que eu tinha me tornado, me fortalecia para não querer mais ser daquele jeito. Eu olhava para mim e via que o meu pai era tão diferente de mim e era um homem que todos admiravam. E foi aí que eu realmente mudei. E eu fui obrigado a mudar. Eu me obriguei a mudar. E eu consegui superar muitos obstáculos. Mas ainda assim, para o meu pai, o padrão que ele queria de filho, a admiração e o respeito, ainda eu não conseguia chegar. O tempo passou, eu voltei a estudar, incentivado pelo meu patrão. Fui pegando outras funções no mercado, ganhando um pouco melhor, e eu comecei a ajudar em casa. Até que uma noite, voltando do serviço, eu passei muito mal e caí na rua. Quando eu acordei, eu estava no hospital. E a médica disse que eu precisava fazer uns exames até me liberar para ir para casa. No dia seguinte, eu fui diagnosticado com uma leucemia. Isso aos 20 anos de idade. Imagina como eu fiquei. Que vida é essa? Será que eu não tinha o direito de ser feliz? E eu comecei a achar que não. Eu pensei que eu ia morrer. Talvez eu até merecesse. Por tudo que eu tinha feito com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Tudo passava na minha cabeça naquele momento. Mas fiz o tratamento. Foi com quimioterapia. Mas eu também precisava de um transplante de medula óssea. Começou uma busca na minha família por um doador compatível. Eu fiquei até surpreso, porque todos se dispuseram a fazer o exame. Até os parentes que moravam mais longe chegaram para se oferecer para fazer o teste. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti querido, amado. A segunda vez foi quando o meu pai veio falar comigo. Olha, Pedro, você tá na batalha mais difícil da sua vida, mas eu quero que você saiba que você não tá sozinho não, tá? Obrigado, pai. Eu acabei de receber uma ligação da sua médica e eu sou compatível. Eu vou doar a medula pra você, meu filho. Eu comecei a chorar muito. E então ele me abraçou. Sim. O meu pai me deu um abraço. Aquele abraço que eu tanto esperei. Deu tudo certo no transplante. E eu tive que ficar internado algumas vezes para controlar as infecções, mas graças a Deus e, claro, ao meu pai, eu entrei em remissão e hoje faço apenas acompanhamento com uma manutenção da minha cura. Depois dessa fase, claro que tudo mudou entre eu
e o meu Pedrão. Ficamos mais próximos, amigos até. Eu nunca tive coragem de falar para ele como eu me senti em relação à criação que ele me deu. Eu entendi que ele fez o melhor que ele pôde e acho que nunca percebeu que a ausência dele me machucava tanto daquele jeito. Agora não importa mais. Agora eu tenho meu pai, do jeito que eu sempre sonhei. O que importa é que nós tivemos tempo de vivermos como pai e filho, como eu sempre sonhei. Pouco tempo, mas tivemos. Porque o meu pai, o seu Pedrão, se foi em setembro do ano passado. Ele teve um infarte fulminante. E esse será o primeiro Dia dos Pais sem ele aqui por perto. O primeiro desde que eu me tornei o filho que ele sempre quis ter. E ele, o pai que eu sempre sonhei. Muito obrigada, meu pai. Aconteceu comigo.